Meus amados irmãos, a paz do Senhor, tarde de louvor abençoada, momento propício para falar sobre o retorno de Cristo, o anseio da igreja ser arrebatada. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, acompanhem comigo um descrito de Paulo, uma descrição de Paulo a respeito do arrebatamento da igreja. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Escute. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Meus amados irmãos, o arrebatamento da igreja é a primeira ocorrência na sequência dos eventos dos últimos dias, dos últimos acontecimentos no planeta Terra. E isso não deve nos assombrar ou nos colocar medo. Deve nos dar alegria, nos trazer alegria. Infelizmente, nós somos mundanos. Quando eu digo mundanos, é que a nossa natureza adâmica pende mais para as coisas terrenas e luta contra as coisas espirituais. Nos acostumamos muito mais com a terra do que com as coisas celestiais. Por isso Paulo diz: pensai nas coisas do alto. Devemos mortificar a nossa carne, para que assim, quando o assunto arrebatamento, quando o assunto fim do tempo chegar aos nossos ouvidos, nos causar uma alegria tremenda, porque nós nos encontraremos com o nosso Deus. Porque este é o objetivo. O crente não estar aqui na terra porque ele pode ter bens financeiros, carro, casa, uma boa saúde. O crente está batalhando para fazer igual o Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como diz o hino da harpa, o crente canta com a certeza: nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. O arrebatamento é o primeiro acontecimento, primeira ocorrência na sequência dos eventos que Deus trará sobre a terra para preparar o mundo para no milênio receber Cristo Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o governador, o líder mundial que nós precisamos e que nos garantirá felicidade. Glória a Deus. Nesse dia, Cristo voltará para encontrar-se com a igreja, a sua noiva, nos ares. Como diz o versículo 17, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Glória a Deus. Ah, meus amados irmãos,
O arrebatamento significa um rapto. É quando Cristo Jesus resolve vir buscar a sua igreja. E isso acontecerá nos ares, como diz o versículo 17 do texto que nós lemos. Cristãos vivos serão arrebatados para o encontro com Ele e receberão corpos glorificados. Como diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 54, que nos diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Esses corpos glorificados serão como o corpo ressurreto de Cristo, como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo após a sua morte e sua ressurreição. Não serão limitados. É como diz na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Não mais limitado pelas leis da natureza, como são os nossos corpos. É como vemos em Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31. Quando os discípulos estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu, o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E de repente, o Senhor desapareceu à vista deles. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus, meus amados irmãos. O arrebatamento é para nos causar felicidade, alegria. É para arder em nossos corações a volta de Jesus Cristo. Como há muitos entre nós que diz: melhor fosse que Jesus voltasse agora. Ó, quão bom seria que Jesus viesse nos buscar agora. Cessaria todo o nosso sofrimento. Acabaria com todas as dores e enxugaria de nossos olhos todas as lágrimas. Meus amados irmãos, louvado seja o nosso Deus. Acompanhe comigo o texto, a sequência de como Paulo fala sobre esses acontecimentos. Veja que Paulo começa dizendo para um povo que não sabia o que iria acontecer com os que morreram, que tinham dúvidas e que não conheciam a sequência pós-morte. Paulo diz para eles: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, os que já morreram, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo está dizendo aqui que quando um crente morre, é claro que a família sente saudade, sente o desejo de estar um pouco mais próximo, de continuar próximo ainda. Mas quando eles morrem, não deve ser um choro de desesperança, mas um choro de quem tem esperança, de que um dia se encontrará com o parente, com o pai, com a mãe, com o filho que morreu. O nosso coração tem que estar cheio dessa esperança. Quando há uma morte, quando alguns de nós dormem no Senhor,
A tristeza fica para aqueles que não conhecem a Cristo. A esperança está no coração dos que conhecem a Jesus. A esperança de que um dia nos encontraremos na glória celestial. Paulo chega a dizer no versículo 14, que se na nossa doutrina nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, temos que crer também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. E quando Ele fala de trazer, cremos também que Deus trará, é o dia do arrebatamento da igreja. Cristo trará juntamente com Ele aqueles que dormiram. O versículo 15 ele diz: eu digo a vocês, pela palavra do Senhor. E ele começa aqui a explicar a sequência no arrebatamento. No versículo 15 ele diz: com relação aos vivos, segundo a palavra do Senhor, aqueles que ficarem até a vinda de Cristo, até o dia do arrebatamento, estes certamente não precederão os que dormem, os que já morreram. Como se dará a sequência do arrebatamento? É que os vivos não precederão os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Paulo fala que pela ordem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, no versículo 16, e o ressoar da trombeta de Deus, provavelmente essa ordem seja a ordem que Cristo falou lá em João, capítulo 5, 28 e 29. Quando Jesus diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. João capítulo 5, versículos 28 e versículo 29. A palavra ordem pode se referir ao comando de Cristo, mencionado nesses textos, para a saída dos que estão no túmulo. Se imaginarmos, se vermos um texto que apenas Miguel tem o título de arcanjo, Judas 9, provavelmente será ele quem acompanha Cristo e é responsável por esta voz mencionada. Pois dada a ordem como a voz do arcanjo, para do túmulo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Na sequência do arrebatamento, quando o arcanjo, com a voz, der a ordem, os túmulos se abrirão. Onde houver um morto em Cristo Jesus, salvo que creu para a sua salvação, aonde ele estiver, no mar, na terra, onde ele estiver, ele ouvirá a voz, romperá o túmulo e ressuscitará com um corpo incorruptível. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro no arrebatamento. No versículo 17 ele diz que depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Imaginem a cena da terra entregando os mortos em Cristo Jesus, do mar entregando os mortos em Cristo Jesus. Não há de ser uma cena assombrosa, será uma cena maravilhosa.
de corpos ressuscitando e recebendo o corpo incorruptível que Deus preparou. E nesta sequência, o mundo não verá, porque será algo invisível aos olhos humanos. Mas eu posso crer assim que todos nós, se estivermos vivos até lá, veremos os mortos ressuscitando em Cristo Jesus, e nós sendo levados da terra, arrebatados, com uma força espiritual divina, no abrir e fechar de olhos, contemplando parentes que faleceram e que nesse momento ressuscitam para a glória de Deus. Será um momento glorioso, um momento maravilhoso, um momento que deve alegrar os nossos corações e nos encher de esperança, e gritarmos em nome de Jesus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia! Será um momento maravilhoso. O mundo ficará em caos. Se perguntarão: cadê aquele povo que fazia barulho? Cadê aquele povo que na pandemia dizia que os cultos eram essenciais? Infelizes, não entendem que nós anunciamos o pão da vida. Não entendem que em meio à pandemia e um caos de morte, carregamos em nosso coração, em nossas mãos, uma palavra viva, uma palavra que transforma o homem, uma palavra que muda a criatura, uma palavra que, além de trazer a cura física, traz a cura da alma. Paulo finaliza o conselho, o texto, dizendo, no versículo 18, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Olha para o teu filho e diz: Cristo está próximo de vir nos buscar, e todo sofrimento se findará. A trombeta tocará. Os mortos, papai, mamãe, irmãos, parentes que morreram em Cristo, que foram tragados pela morte, será o dia da ressurreição. Nós nos encontraremos com eles de novo, abraçaremos. É o arrebatamento da igreja. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está sofrendo, irmão, aguenta mais um pouquinho, porque Cristo está próximo de vir buscar a igreja. E Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Está sofrendo, irmão, consola Ele dizendo: é melhor estarmos com Cristo do que estarmos aqui. As tribulações, as dificuldades que passamos neste mundo não dá para se comparar com o que Deus tem nos preparado. Consola o teu irmão em nome de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja está às portas. Não tem que te causar medo, tem que te causar alegria, 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 alegria de participar daquele grande momento, o arrebatamento da igreja. Console, console. Jesus está voltando. Deixa arder no teu coração essa vontade, a alegria, o prazer de participar daquele grande evento, onde encontraremos os nossos irmãos e seremos levados para a pátria celestial. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a igreja de Jesus esteja pronta e preparada para este grande dia. Louvado
seja o nome do Senhor. Olhe para seu filho, sua mãe, seu pai ou algum parente que está isolado em casa com vocês. Se Cristo voltasse agora, não teria pandemia que nos impedisse de abraçarmos uns aos outros. É no arrebatamento da igreja que será o ápice da felicidade de todo crente em Jesus. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.